Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais um momento de reflexões, e eu quero falar sobre um tema que Deus colocou em meu coração: quando caem as sombras. Aqui no Salmo de número 23 e o verso de número 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando caem as sombras. Há momentos na nossa vida em que as sombras caem. Não avisam, não pedem licença. São dias em que a fé parece estar pesada, o silêncio de Deus ele incomoda e o coração fica a se perguntar: onde está a luz? Mas a Bíblia, dentro desse texto que nós lemos, nos ensina que sombras não são a ausência de Deus, são apenas sinais de que ainda existe uma luz em algum lugar. Observe o texto. Ele não diz vale de morte, mas ele diz vale de sombra. Sombra não mata, sombras passam. Em primeiro lugar, deixe eu meditar com você sobre um assunto. Quando caem as sombras, Deus ele continua presente. Sabe, irmãos, as sombras elas surgem quando algo se interpõe entre nós e a luz. Pode ser o medo, pode ser a dor, a perda, pode ser a decepção, pode até ser o cansaço espiritual. Afinal de contas, há momentos na nossa vida que a vontade é de chutar o balde, não é assim? E muitas das vezes nem força para isso se tem. Mas a palavra de Deus, ela afirma no Salmo 27, no verso de número 1, que o Senhor é a nossa luz. Foi isso que Davi disse. E a minha salvação. E ele diz: de quem eu terei medo? A luz, ela não se apagou. O problema é que por um tempo não conseguimos enxergá-la. Sabe, irmãos, Deus nunca abandonou o caminho. Ele apenas caminha conosco, mesmo quando os nossos olhos estão ajustados para a escuridão. Em segundo lugar, nós entendemos que a sombra revela onde está a nossa confiança. Quando tudo vai bem, confiar em Deus parece ser uma tarefa fácil. Mas é quando as sombras elas caem, é que a nossa fé ela é provada. É por isso que na teologia do apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz: porque andamos por fé, não por vista. Nas sombras, a vista ela falha. Nas sombras, o sentimento engana. Nas sombras, só permanece de pé quem decidiu confiar antes mesmo de entender o propósito. A fé verdadeira, irmãos, ela não nasce na luz intensa, mas se fortalece quando escolhemos caminhar ou continuar caminhando, mesmo sem clareza. Nós entendemos com este texto sagrado que Deus trabalha no escuro. Sim, desde um princípio, Deus age no caos e na escuridão. Se não perceba, Gênesis
capítulo de número 1 e o versículo de número 2, está escrito que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso nos faz entender que antes da luz havia trevas. Isso nos faz entender que antes da ordem havia confusão. E mesmo assim, Deus estava lá. Entende essa mensagem? Quando caem as sombras, pode parecer que nada esteja acontecendo, mas acredite, o céu nunca está em silêncio por falta de ação. Às vezes o silêncio é o processo que nós enfrentamos para que possamos ver o agir de Deus em favor de nossas vidas. As sombras não são permanentes, ou seja, elas são passageiras. A palavra de Deus, ela nos lembra que as sombras, elas têm limites. Salmo de número 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ou seja, essa noite, ela vai passar. Esse momento sombrio, ele vai passar. E a palavra de Deus promete que a alegria de Deus se manifestará pela manhã. Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No calendário de Deus, acredite, a noite, ela não é eterna. A sombra não define o fim da história. Ela apenas prepara o cenário para uma nova manifestação da graça. Se hoje você está atravessando um tempo escuro, saiba, não é o ponto final, é apenas uma vírgula. Nas sombras, Deus nos ensina a descansar. Sabe, irmãos, é na sombra que aprendemos a depender de Deus. E não de respostas, mas sim da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ainda na sua teologia, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele recebe em meio às sombras, a um período sombrio, a um período onde a sua vida espiritual estava cansada, onde ele estava desanimado, aonde lutas intensas vinham sobre ele. E ele recebe uma palavra de Deus, a qual ele recebe e escreve, aonde Jesus disse para ele: a minha graça, ela te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E é por isso que eu entendo que o apóstolo Paulo mesmo diz: quando eu acho que eu estou fraco, aleluia, é aí que eu sou forte. As sombras, elas revelam limites, e reconhecer limites não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quem disse que o crente, quem disse que o servo de Deus, quem disse que aquele que confia em Deus não pode chorar? Quem disse que aquele que ministra a palavra de Deus, ele não pode dizer que naquele momento ele está fraco, que ele não está aguentando mais, que ele está com desejo de parar, de desanimar, de jogar tudo para cima? Isto não é pecado, isto é maturidade espiritual. É você saber entregar as suas fraquezas nas mãos daquele que tem o poder de te fortalecer. Quando não podemos controlar o cenário, é aí que aprendemos a descansar naquele que controla todas as coisas. Quando caem as sombras, Deus não se ausenta, a fé é fortalecida, o caráter é moldado e a esperança, ela é refinada. A sombra pode até escurecer, meus queridos, o caminho, mas
jamais apagará as promessas que Deus fez para cada um de nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. E Deus diz: e uma esperança. Se hoje você está na sombra, continue caminhando. A luz ainda está lá. E o Deus que permite a noite é o mesmo que garante, acredite, o amanhecer sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Senhor Deus, Tu és a nossa luz. Quando os nossos olhos só enxergam a escuridão, Tu és a nossa segurança. Quando os nossos pés caminham pelo vale das sombras, nós estamos vivendo dias em que há corações que estão cansados, que estão confusos, que estão feridos. Gente que não perdeu a fé, mas perdeu o fôlego. Gente que continua orando, mesmo sem sentir respostas. Pai, quando caem as sombras, ensina-nos a correr, a não desistir, a não nos afastar da Tua presença. Que o medo não nos paralise, que a dor não nos cale, que a noite não nos faça esquecer das promessas que o Senhor já liberou. Renova as forças daquele que estiver fraco, acalma a alma daquele que estiver ansioso, ó Deus. Sustenta a fé de quem está quase desistindo. Nós declaramos que a sombra não é o fim, que a noite não é eterna e que a luz do Senhor ainda continuará brilhando sobre nós. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus.